Horas e 23 minutos, de volta no Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, consultas médicas com a Proteus e Dedumas Baterias. E no programa de hoje, ainda tentando contato aqui com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, que está na bancada com a gente esta semana. A gente segue, enquanto isso, conversando com o Luiz Carlos Azedo. Ele é jornalista, é articulista do jornal Correio Brasiliense e hoje nos honra aqui com sua presença e nos empresta aí um pouco desse vasto e amplo conhecimento, né, do jornalismo brasileiro, de toda essa história, né, do jornalismo brasileiro, e a gente tem o prazer de recebê-lo. Ô Luiz Carlos Azedo, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui, mesmo que virtual, né, o que seria muito melhor se fosse presencial, né, mas com essa pandemia, né, a gente precisa se distanciar, mas podemos estar juntos, né, como estamos aqui nesta manhã. Bom dia, seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes, é uma honra participar do programa de vocês. Bom demais poder ter a sua presença aqui. Como eu já te falei, aguardando aqui a conexão do Aloysio para que a gente possa fazer a entrevista na íntegra. Enquanto isso, a gente bate um papo e rola essa bola aqui que, né, é muito interessante. E como já pré-agendado, como a gente sempre faz, tem uma série de perguntas, tanto no nosso streaming quanto no grupo de WhatsApp deste programa. O programa tem um grupo de WhatsApp e o blog Opiniões, que é o blog do Aloysio, também, né, faz parte desse grupo, e ali também tem uma série de perguntas aí para você, e ainda os temas pré-pautados aqui para que a gente tenha um norte nessa entrevista. E hoje é um dia muito importante para a política brasileira, né, para o governo que aí está. E o tema desse primeiro bloco é justamente isso. O que esperar dessa instalação da CPI da Covid hoje no Senado? Ontem surgiu, né, uma novidade aí nesse processo, que é a questão acho que foi o Tribunal de Brasília, né? A Justiça de Brasília determinou lá, através de liminar, que o Renan Calheiros, por ter o filho dele como governador, e aí vai ser investigado provavelmente também por conta da abrangência da CPI, ele então teria sido, por essa liminar, impedido de assumir a relatoria dessa CPI. Como é que você vê isso tudo? Como é que você vê a instalação dessa CPI? E, claro, o desfecho de todo esse contexto. Olha, tem um velho ditado que é atribuído ao Ulisses Guimarães, que CPI a gente sabe como começa, não sabe como termina, né? Mas essa aí a gente não sabe nem como é que começa ainda. Porque a confusão é grande, né? Um juiz de primeira instância ontem concedeu uma liminar proibindo o Renan de assumir a relatoria da comissão. Foi uma iniciativa da Carla Zambelli, que é uma deputada bolsonarista. E essa liminar é meio uma coisa assim, meio inconstitucional, né? Meio não, totalmente, porque é um juiz de primeira instância decidindo sobre uma esfera nacional, como é o caso do Congresso, do Senado. Eu imagino que essa liminar vai ser derrubada ainda hoje pelo Supremo, né? Agora, como a gente vive num cenário de insegurança jurídica muito grande, quer dizer, o choque entre os poderes é uma realidade, né? É melhor esperar acontecer, né? Nós que somos jornalistas sabemos que certas coisas a gente tem que esperar acontecer, não adianta querer adivinhar, né? Então, a expectativa é de que a liminar seja derrubada, mas vamos aguardar
isso mesmo, né? Se é isso mesmo que vai acontecer. Bom, com relação à CPI, isso não muda a realidade de que a CPI é um grande abacaxi para o governo descascar por causa dos erros que foram cometidos com relação à pandemia e também porque o governo está em minoria na CPI. A composição ali é 6-5. Então, ele está em dificuldade e não queria que o Renan fosse o relator. É uma manobra, é uma espécie de uma chicana para impedir que o senador Renan Calheiros, que é ex-presidente do Senado, é uma raposa ali no Senado, seja o relator. E o governo também é atrapalhado, né? Ontem, por exemplo, o assunto do dia foi o vazamento de uma planilha de gerenciamento de risco que o governo preparou, que a Casa Civil preparou, com 23 itens, e discriminando quais os ministérios responsáveis por aqueles itens, e inclusive com um rol de erros e equívocos cometidos pelo governo, maior do que o ponto de partida da CPI. A CPI tem 18 pontos que ela pretende investigar. Tinha, né? Aí o governo colocou mais 5. É um negócio assim, tiro no pé total, entendeu? E o que mostra, assim, uma certa inexperiência para lidar com esse tipo de situação e uma cultura. Por quê? Porque como o governo Bolsonaro é um governo militar, no sentido de que ele é hegemonizado por um grupo de generais, né? Inclusive o chefe da Casa Civil é o general Luiz Ramos, que foi o secretário de governo. Os militares não estão acostumados a prestar contas do que fazem, a não ser para os seus superiores. Eles fazem e as pessoas cumprem as ordens, é a regra do jogo entre eles, e eles não prestam contas, inclusive para a sociedade. Então, isso é uma cultura que está se instalando dentro do governo, um governo que não gosta de prestar contas, não gosta de dar satisfação, e que faz as coisas sem essa preocupação de ter que se justificar, se legitimar perante a opinião pública. Até porque você vê o que o Bolsonaro fala, ele não está nem aí para isso, né? Para o chamado politicamente correto, né? Aí isso leva a erros como esse, porque o sujeito faz uma planilha, distribui para todos os ministérios, dá uma ordem para todo mundo responder, como se isso fosse ficar ali entre eles, entre quatro paredes. E isso não acontece. O Palácio do Planalto é uma jaula de cristal. Isso é uma expressão criada por um sujeito chamado Carlos Matos, foi ministro do Planejamento do Allende, e que é considerado um dos papas aí do planejamento na administração pública, num livro intitulado Adeus, Senhor Presidente, em que ele fala que o presidente ele fica confinado ali numa jaula de cristal, cercado de áulicos, e ele não consegue enxergar a realidade. Mas quem está fora da jaula vê o que está acontecendo lá dentro, porque as informações vazam e tal. Então, ali, esse é o caso típico, né? Eles fizeram lá um trabalho para se preparar para a CPI, esse negócio vazou, acabou virando roteiro para a oposição. Ali só faltou tipificar os crimes de responsabilidade cometidos. Eu até escrevi a coluna de hoje sobre isso. Minha coluna hoje chama-se Breve Manual de Geração de Crises. Aliás, a capacidade desse governo de gerar crise é uma coisa fabulosa, né? Não só pela incapacidade administrativa, acho que a gente, como você disse aí agora há pouco... Dispensa oposição. E todas as crises do governo Bolsonaro foram criadas pelo governo Bolsonaro, e a maioria pelo próprio Bolsonaro. É uma coisa impressionante. Não é à toa que a aprovação do governo está desabando.
Sim, todas as pesquisas hoje ele tem uma queda muito forte e um crescimento na rejeição. Agora, falando ainda dessa questão da CPI, você citava sobre os militares do governo, como é que você vê hoje, depois de todas as manobras, inclusive que ele fez para tirar o Pujol, aquela coisa toda, essa força militar, a gente percebe que os militares se afastaram, vamos dizer que no popular, não pega bem estar próximo do presidente hoje, né? Não, veja bem, as Forças Armadas têm um papel institucional e passaram por um período quase que de quarentena, vamos dizer assim, depois da eleição do Tancredo Neves, em função dos erros e dos crimes que foram cometidos durante a ditadura militar. Esses crimes foram anistiados, mas isso não significa que eles não tenham existido, né? Então, eles levaram todos esses anos reconstruindo a sua imagem como uma instituição voltada para o bem comum, para a defesa da pátria, para o auxílio aos brasileiros em situação de emergência, em situação de crise, né? Atendendo as populações ribeirinhas da Amazônia, distribuindo água no Nordeste, né? Depois eles embarcaram nessas missões internacionais, participaram dessas operações de GLO, né? Defesa de garantia da lei e da ordem, como foi o caso lá do Rio de Janeiro, etc. Construíram uma imagem positiva, né? Agora, no governo Bolsonaro, essa imagem está sendo desconstruída. E está sendo desconstruída pela incompetência e pelo servilismo dos militares que estão no governo. Porque a legislação não só garante que um militar seja convocado para exercer uma função no governo, como também impede que os comandos façam restrições a isso. Entendeu? Quer dizer, se o Bolsonaro convoca um militar para trabalhar com ele, o comandante do Exército pode dizer, esse não. Ele não pode falar nada, ele não pode fazer nada. Então, é uma situação meio que esquizofrênica, entendeu? E isso está desgastando muito as Forças Armadas. Por isso há vamos dizer assim, um litígio, né? Até porque o Bolsonaro quer utilizar as Forças Armadas como um instrumento de coerção e intimidação da oposição. E ele não pode fazer isso. Ele não pode. A Constituição não permite. Então, há essa tensão que levou, inclusive, à substituição recente dos comandantes militares e do ministro da Defesa. Quer dizer, esse ministro da Defesa é mais alinhado com o Bolsonaro, que é o Braga Neto, do que o seu antecessor, o general Fernando, que saiu. Então, há realmente uma tensão aí. Mas o fato é que esse grupo de militares que está no governo, ele é alinhado com o Bolsonaro. Esses generais que estão lá no Braga Neto, Ramos, no Ministério da Saúde, eles continuam lá, eles não saíram. Esse ministro da Saúde novo, né, Marcelo Queiroga, ele é meio rainha da Inglaterra ali. Sim, sim. Os militares continuam lá e continuam fazendo besteira. Sim. Continuam fazendo besteira. No mesmo estilo do Pazuello. Aliás, você cita aí sobre essa questão de grupo, né, que está hoje alinhado com o Bolsonaro. Você acredita numa divisão forte dentro do Exército? Olha, se houver essa divisão dentro do Exército, todo mundo perde, inclusive o Exército. Inclusive o Exército. Então, assim, a preocupação dos comandantes militares, pelas informações que nos chegam, né, os jornalistas, é deles conseguirem manter a disciplina e a hierarquia no Exército. Você pode ter que levar em conta o seguinte: o principal fator determinante da adesão ao golpe de 64 pelas Forças Armadas, a adesão maciça que houve, foi a quebra da hierarquia e da disciplina. Então, isso é uma coisa assim básica em qualquer estrutura militar,
né? Então, o Bolsonaro estimula isso. Isso incomoda muito os comandantes. Mas, pelo que aconteceu na substituição do Pazuello, eu repito, né, com as informações que nós temos, parece que há um pacto, principalmente no Exército, com relação a não deixar que a hierarquia disciplina na força terrestre, né, como se diz, seja quebrada, né? A Marinha sempre teve um distanciamento maior em relação ao governo. A Aeronáutica menos, né? Aeronáutica menos. Mas o fato é o seguinte, é que nós, de novo, estamos sendo obrigados a ler a ordem do dia, a tentar entender qual é a composição do Estado-Maior das Forças Armadas, que isso é sinal de um retrocesso, né? Sinal de um retrocesso. Ele vive... E mais uma observação só, que eu acho que é uma coisa complicada. Quer dizer, nós conseguimos, com a Constituição de 88, transferir das Forças Armadas para o Supremo Tribunal Federal o papel, né, de poder moderador na República. Porque esse poder, desde a proclamação da República, que foi um golpe militar, foi exercido pelos militares. E isso foi, vamos dizer assim, isso protagonizou sucessivas crises políticas e 2 ditaduras. Então é uma questão muito séria. Agora, nós estamos também constatando que o exercício desse poder moderador pelo Supremo Tribunal Federal também está se tornando um fator de crise entre os poderes, o que também não é bom, porque o Supremo Tribunal Federal, ele trata de tudo, ele não trata só da Constituição. Tudo acaba batendo lá, e os partidos políticos, eles não resolvem as coisas politicamente, recorrem ao Supremo. Então esse episódio hoje do Renan, né, é típico. E isso não é bom. Isso é um fator de estabilidade política. E também expõe o Supremo a um desgaste que também enfraquece o Supremo, a autoridade do Supremo. Afora aqueles conflitos que a gente assiste entre os ministros. Não é que eles não existissem, eles sempre existiram, só que agora é tudo transmitido ao vivo com cores, né? Por último, agora foi o Barroso com o Gilmar Mendes. Pois é. E não numa discussão do tema em si, né? Mas da forma de como chegar ao tema, né? De como julgar o tema. Né? Um concordava, o outro não, mas não tinha nada a ver com a decisão do processo. Sobre o julgamento lá dessa Lava Jato. Agora, ainda só nessa sequência do Exército, eu gostaria de voltar à CPI, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: o presidente da República vive flertando com essa questão de ditadura, e a qualquer hora ele chama o meu exército, qualquer hora. Como é que você vê isso? De fato, ele tem esse prestígio todo dentro do Exército, e ele chama, e agora mesmo, acho que foi numa entrevista recentemente, ele falava também, mais uma vez, sobre isso. Ele não concorda com o lockdown, com o toque de recolher, para combater essa pandemia da Covid, que os municípios se esforçam, os governos dos estados, né, que estão comprometidos com esse combate aí, tentam achar a solução no meio de tanta novidade que essa pandemia trouxe, né, do desconhecido, e aí ele ameaça a combater esse tipo de posição contrária a ele e a forma dele fazer a política de combate à pandemia, que é nenhuma, né, liberando todo mundo, não usa máscara, essa coisa toda. Como é que você vê essa presença do Exército? Acompanha ele numa furada dessa? Olha, eu acho que não, por uma questão de correlação de forças, antes de mais nada. Quer dizer, não existe um ambiente no país favorável a um golpe de Estado.
Então, eu acho que esse é o primeiro problema. Agora, a segunda questão é a seguinte: nós temos um regime constitucional, do qual as Forças Armadas fazem parte. E eles têm consciência disso, né? Aí tem dois aspectos que eu queria comentar. O primeiro é o seguinte: o Bolsonaro ele não tem a dimensão, como presidente da República, de que a democracia brasileira tem um Estado ampliado. O que quer dizer um Estado ampliado? Um Estado ampliado significa que você tem um governo com muitas agências e entes federados sobre os quais você não manda, sobre os quais você não tem controle direto, com os quais você tem que cooperar, coordenar, né? Cooperar. É um Estado que funciona à base da coordenação e da cooperação, e não verticalmente, como um Estado unitário e centralizado. Então, esse é o problema. Só que na cabeça do Bolsonaro, o regime ideal é o regime da ditadura do executivo. É o modelo dos militares. Ele não esconde isso, nunca escondeu. E ele quer ser presidente como era um Geisel, como era um Médici, como era um Costa Silva. E não tem, não pode, a Constituição não deixa. Isso é um fator permanente de conflito, de crise. Porque ele quer fazer as coisas do jeito dele e não pode, a lei não permite. E isso também esbarra na burocracia, porque a burocracia é responsável pela legitimidade dos meios adotados pelo governo na sua ação. Então, você tem uma burocracia de carreira altamente treinada em várias áreas, inclusive nas Forças Armadas, mas no Itamaraty, no meio ambiente, no Ministério da Justiça, no planejamento, na Fazenda. E aí os funcionários de carreira, eles não fazem coisa errada. Eles fazem o certo. Se estiver errado, eles não fazem. O sujeito chega lá, dá um parecer contra. Se o gestor não respeitar o parecer, mais na frente, quando der o problema, ele vai ser processado por improbidade administrativa. O Bolsonaro não consegue entender isso. Ele não consegue lidar com isso. E é difícil. Então, a situação esdrúxula. Ele conseguiu aumentar a governabilidade dele com um acordo com o Centrão, no Congresso, mas a capacidade de governança dele, ou seja, a capacidade dele de mobilizar a máquina pública para atingir seus objetivos, está muito limitada. E, em algumas áreas, é caótica, porque é tudo ao contrário das políticas públicas construídas ao longo dos anos e consensuais. Por exemplo, meio ambiente, cultura, educação, saúde. As áreas onde as coisas caminham bem funcionam meio que como autarquias. É o caso da agricultura, um pouco infraestrutura. Então, é uma dificuldade. A outra coisa, com relação ao que você falou, que é interessante, que é a seguinte: eu acho que todos esses generais aí leram Guerra e Paz. Né? Guerra e Paz, o grande herói de Guerra e Paz, o grande herói não, o grande personagem, né, militar de Guerra e Paz é o general Kutuzov, que é o comandante do exército russo. E ele faz tudo ao contrário do que o czar queria que ele fizesse. Porque se ele fosse seguir as ordens do czar, teria sido um desastre. Então, por exemplo, o czar queria que ele defendesse Moscou, quando Napoleão chegou às portas de Moscou. Ele virou para o czar e disse: olha, o senhor escolhe. Você perde Moscou, o exército, ou a gente entrega Moscou e salva o exército. A Rússia é o seu exército. Aí o czar caiu a ficha, né? Depois o czar queria que ele prendesse o Napoleão. E tudo que o Napoleão queria era um confronto direto, porque ele era imbatível nessas batalhas, nessas grandes batalhas. E o Kutuzov sabia disso, porque ele já tinha enfrentado a Batalha de Borodino, que foi uma coisa que os dois exércitos tiveram perdas enormes. Então, ele resolve não deixar o
o Napoleão fugir com a guarda dele, a guarda imperial, e vai fustigando a retaguarda do exército Napoleão na retirada. Os caras no meio do inverno, aquela coisa toda, e ele vai fustigando. E o czar querendo que ele prenda Napoleão. A coisa chegou a um ponto que o czar tirou ele do comando, né? Nomeou outro general. Mas o fato é que, assim, o exército russo chegou a Paris. Eles foram até Paris. Entendeu? Agora o general fez tudo o contrário do que o czar queria. Então, assim, um bom general, né, quando um presidente dá uma ordem absurda, faz o que ele vai enrolar o presidente. Ele vai enrolar o presidente. Porque aquela ordem é absurda. Agora, um mau general não. Faz o que o presidente mandou, né, como é o caso do Pazuello, que é responsável, o grande responsável por esse desastre sanitário que nós estamos vivendo. Aliás, rapaz, sobre essa questão do Pazuello, que o que a gente ri aqui é sobre esses memes da internet, que num eventual golpe militar que seja toda a logística preparada pelo Pazuello, né? Que aí vai ser né? Não, o Pazuello assumiu com fama de ser o craque na logística, né? Sim. Porque ele montou um hospital de campanha para receber os venezuelanos, né? Lá em Roraima. Só que, pô, assim, você tem uma ideia, o governo federal é responsável por 5% dos leitos hospitalares do Brasil. Ele não tem a menor dimensão do que é gerenciar esses leitos de UTI. Porque o governo federal só responde por 5% desses leitos do sistema hospitalar. Então, o que eles fizeram foi desmobilizar uma equipe treinada, acostumada a enfrentar pandemias, desmobilizar essa equipe. Por exemplo, o Manteiga estava indo muito bem no combate à pandemia, tão bem que o Bolsonaro ficou com ciúmes. Se ele tivesse colado no Manteiga e deixado o Manteiga, ele provavelmente estaria numa situação muito melhor, mas ele não suporta isso. Entendeu? Ele não consegue. Brilhou próximo a ele ali, ele já... Ele né? não deixa nascer grama. Não deixa nascer grama, boa. Aqui em Campos tinha né, saudoso Zezé Barbosa, você se lembra? Prefeito de Campos, ele falava isso, na casa do político sem mandato nasce muita grama na porta, a grama na porta cresce. É um termo parecido a ele, e ele não deixa nascer grama, exatamente. Agora, com relação voltando à CPI, e essa história de força militar, isso aí é sempre, né, eu me lembro aqui, você entrando da parte da história, ontem a gente falava, antes de abrir o programa aqui, eu lendo sobre uma das ações aí do Napoleão, independente de questão de bem ou mal, mas ele era um cara extremamente inteligente, né, sagaz, e ele havia invadido o Egito. Olha onde o cara chegou e dominou o Egito por um período muito grande, né? E depois aí o Aloysio, que e o professor Aristide Sofiati, que estava conosco aqui ontem, também dois historiadores, eco-historiador, aí dissecaram mais o desenrolar da história. Mas voltando aqui para a nossa CPI, que é tema desse bloco, como que você encara, então, você falou sobre a questão da CPI que não, né, ela sabe como começa, né, e não sabe como termina. Agora, no caso dessa CPI, você mesmo citou que nem saber como começa a gente está conseguindo. Agora, dá para ter uma previsão do rombo que essa CPI pode causar ao governo? Porque daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão de polarização de pesquisa, mas tem hoje aí pesquisas da XP, pesquisas, né, várias pesquisas divulgadas por vários órgãos sérios, né, que mostram, num eventual embate de segundo turno, né, a derrota do presidente, que até então era favorito, como você falava comigo aqui antes de começar o programa, que hoje ele já não é mais o favorito. Como fica o rombo dessa CPI?
Olha, assim, toda CPI é como uma frente de erosão, entendeu? Compare assim, uma frente de erosão. Imagina uma praia aí de Campos que o mar está comendo areia. Está comendo areia, já está chegando nas casas. Já está chegando nas casas. Então, a CPI é como uma frente de erosão do governo. Ela pode ser mais intensa ou menos intensa, mas ela sempre vai fragilizar o governo. Porque paralisa, mobiliza energias, desgasta, gera afastamento de quadros envolvidos nas coisas que estão sendo investigadas. Então, você vê uma CPI que tem um prazo de funcionamento de 90 dias, que pode ser prorrogado por mais 90 dias. Imagina o governo 180 dias só respondendo à CPI. Porque todo dia vai ter um fato político. Ela nem começou, todo dia já tem um fato. E ela é uma agenda negativa. Sempre, mesmo quando o governo consegue algum êxito, é um êxito em cima de um assunto negativo. Então, ela realmente é uma frente de erosão do governo. No momento que a expectativa do governo é melhorar a sua avaliação em função do auxílio emergencial que está sendo distribuído, né? E das vacinas. E não é isso que está acontecendo. Você mesmo estava citando aí em Campos a falta da vacina, né? E a dificuldade que as pessoas estão tendo para conseguir o auxílio da Caixa Econômica, para se cadastrar na Caixa Econômica. Por que isso está acontecendo? Porque o governo resolveu não trabalhar. Por exemplo, o Bolsa Família, foi implantado o projeto com o apoio das prefeituras, porque se utilizou o cadastro de assistência social das prefeituras. As prefeituras têm, até por obrigação legal, uma estrutura que cuida disso, com assistentes sociais, com profissionais treinados. Há uma política nacional nessa área consolidada, as pessoas foram preparadas para isso. O governo Bolsonaro não quer dividir isso com as prefeituras. Então, o caminho que eles encontraram para isso foi utilizar a Caixa Econômica Federal para fazer isso. Por que eles utilizaram a Caixa Econômica Federal? Porque o presidente da Caixa Econômica Federal é um cara mais alinhado ideologicamente com o Bolsonaro e tem a ambição de substituir o Guedes. E o presidente do Banco do Brasil não era. O presidente do Banco do Brasil queria que o Banco do Brasil concorresse com os outros bancos. E inclusive, foi defenestrado. Ele saiu recentemente, né? Então, na época que foi implantado o auxílio emergencial, a decisão de utilizar a Caixa, não utilizar as estruturas de assistência social das prefeituras, foi política, foi para não compartilhar o benefício politicamente com os prefeitos, independentemente de seus partidos, né? E também, isso foi uma das causas, inclusive, do grande número de fraudes e de gente recebendo indevidamente o auxílio emergencial. Só isso aí já dava uma CPI. Entendeu? Só isso aí já dava uma CPI. Numa situação diferente, esse presidente da Caixa teria caído. Porque é um escândalo que houve de fraude. Mas esse governo, ele é, vamos dizer assim, imune à opinião pública, exceto aquela da bolha dos apoiadores do Bolsonaro, entendeu? Interessante, eu não sei se acontece aí em Brasília com você, mas se você já percebeu, na medida em que a gente faz uma crítica a uma coisa escancarada, conforme você falou aí agora, né? Essa questão da Caixa Econômica, só aí já é prato cheio para uma CPI, eu assino embaixo, concordo com você. De que forma hoje tem aplicativos aí que você consegue controlar facilmente a vida de todo mundo. Então, e quando você levanta uma coluna aí, você, né, escreve a sua opinião, quando a gente emite aqui a nossa opinião, assim, imediatamente você já é
fora dessa questão da bolha que você falou, você já é esquerdista. É esquerda e é Lula. Mas isso... Você entende? Isso aí é uma realidade, entendeu? As pessoas, imediatamente, elas rotulam, elas te carimbam, assim. Eu não me preocupo com isso. Sim. Eu me preocupo, sabe, em ser elegante na crítica. E ser objetivo na crítica. Porque aí, assim, o fato existe, independentemente da minha opinião. Por exemplo, a fila para pegar o auxílio emergencial aí na Caixa Econômica de Formosa, né? Que você da Rua Formosa aqui, por exemplo. Rua Formosa, em Campos. Essa fila, ela existe independentemente da minha opinião. Sim. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar dessas coisas, porque elas existem independentemente da minha opinião. O sujeito tem que brigar com os fatos. Né? Eu procuro ser elegante, ser respeitoso, porque eu acho que a gente precisa ter equilíbrio nessas coisas. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu não chamo o Bolsonaro de genocida. Por que eu não chamo de genocida? Porque é um crime muito grave. Um crime muito grave, com penas duríssimas. E que, inclusive, que levam a tribunais internacionais. Um crime dessa natureza tem que ser investigado. Você não pode levianamente acusar um presidente da República de ser genocida. Né? Você tem que fundamentar essa acusação. E isso tem que ser investigado. Então, eu evito, eu não uso essa expressão. Agora, se você me perguntar, mas ele corre risco de ser acusado de genocídio? Ele corre. Claro que corre. Por que ele corre? Não é por causa da falta de empatia, do grande número de mortos que nós estamos tendo nas cidades apenas, não. É por causa dos índios. É por causa dos índios. Porque os índios estão ameaçados de extinção. Uma pandemia dessa, numa tribo dessas aí, ameaçadas de extinção, fora de controle, pode levar à extinção da etnia. E aí vira um caso grave, de genocídio. Isso vai parar num tribunal internacional. Não é uma coisa simples. Aí o sujeito diz assim, não, mas isso é acusação de esquerdista, não sei o que e tal. Aí eu repito, quer dizer, isso é um problema objetivo, que não é meu, é do governo. Porque os índios existem, eles estão lá na tribo deles, a pandemia está chegando até eles, e a assistência dada a eles é insuficiente, até porque não houve execução orçamentária dos recursos destinados a combater a pandemia. Esse é um problema. É que nem o negócio da vacina. Tinha o dinheiro para comprar a vacina? Tinha. Havia a oferta da vacina? Havia. Por que não comprou a vacina? Porque não quis. Então errou. Isso é objetivo. Por isso é que eu não tenho medo, entendeu? De dar opinião, porque eu me baseio em coisas objetivas. E aí isso incomoda e tal, mas o problema não independe de mim, né? Não, a narrativa do fato em si, independente de crítico ou não, já leva você aí então a ser criticado e ser rotulado de esquerdista. É um negócio muito, assim, até ingênuo. Não, né? Mas isso é um ônus da profissão. É um ônus da profissão. Isso aí faz parte, Entendeu? Agora, você... A tarefa tem um ditado que diz assim, que o jornalista é o sujeito que tem, assim, que ele começa o trabalho dele olhando pelo buraco da fechadura, né? É uma expressão horrorosa, né? É uma coisa errada, você olhar pelo buraco da fechadura. Mas o que os repórteres fazem isso. Entendeu? É tentar olhar, ver pelo buraco da fechadura o que está acontecendo dentro daquela sala fechada, que não tem, a qual as pessoas não têm acesso. Né?
São 8h03. Rapaz, olha, não foi à toa que o Aloysio te convidou e por algum motivo, claro, ele não pôde estar aqui, mas haja visto aí o seu conhecimento e inteligência. E o papo rola assim, com a fluidez fantástica, já são 8h03. Eu preciso fazer um intervalo aqui e a gente volta para falar mais de política, falar sobre essa questão agora da polarização entre Lula e Bolsonaro há 17 meses praticamente das urnas, mas antes disso tem eu te sigo lá no Twitter, né, nas estrelinhas, e tem uma postagem sua lá que eu não me lembro, posso até olhar no intervalo, não me lembro a data, mas você fala sobre educação, porque você coloca muito interessante, de forma interessante lá, que nos países mais avançados, ou que combateram a pandemia, ou estão combatendo, as escolas foram elas foram as primeiras a serem fechadas e as primeiras a serem reabertas. No Brasil é o contrário, tudo ao contrário. E aí eu quero saber a sua opinião sobre essa questão de volta às aulas presenciais no Brasil. E você fez um comparativo ali muito interessante, né, também com Palo Alto, toda aquela indústria lá dessa tecnologia. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar aqui hoje, e tem também as participações, né, sobre essa questão aí dos ouvintes também, questionando o seu pensamento sobre a vacina, né, de que forma você vê. A gente pode aprofundar um pouco mais sobre isso, também sobre o caso Moro, o STF aqui, o Rogério Bacchini faz uma pergunta a você, meu caro Luiz Carlos Azedo, e aí a gente faz um intervalo rápido e volta para a gente continuar o nosso bate-papo aqui no Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, e na Proteus você encontra engenharia de segurança e medicina do trabalho com consultas médicas e também Dedumas Baterias. Voltamos em instantes.